Graça e paz, amado líder. Vou trazer para você as orientações do estudo que você vai aplicar na sua célula nesta semana, baseado no livro de Isaías, capítulo 12. Todo o capítulo foi refletido pelo pastor Emerson, um capítulo curto, e é sobre ele que nós falaremos hoje. O título foi do sermão e é do nosso estudo, Fazendo do Senhor o Meu Cântico. E a título de introdução, como sempre nós temos nos estudos, uma questão aberta para compartilharmos, que está assim: Deus deve ser a nossa principal fonte de força e alegria. Pensando nisso, compartilhe. Quais áreas da sua vida revelam que o Senhor tem sido o seu cântico, seu motivo de alegria, o seu motivo de louvor, seu motivo de celebração? E eu creio que nós poderemos ouvir as mais diversas respostas. Por exemplo, pode ser que alguém fale da família. Diante dos desafios que eu enfrento na família, eu tenho ido para o Senhor e Ele tem me sustentado, tem me amparado, tem trazido solução. Ou na saúde, quando eu recebi um diagnóstico terrível, talvez uma enfermidade incurável, o Senhor foi o meu sustento. Ou Ele tem sido o meu sustento diante da enfermidade, das lutas. Se nós não estivéssemos olhando para Ele, talvez teríamos tropeçado. Ou no trabalho, diante dos estresses da vida, dos conflitos, dos alvos, das metas, Deus sempre interveio na minha vida, trouxe o escape, trouxe o livramento, trouxe uma solução até inesperada naquele momento. Talvez na vida espiritual. Olha, a leitura da palavra, a vida de oração tem sido o meu sustento diante das batalhas espirituais da vida. Nos relacionamentos, compreender como eu devo perdoar tem favorecido o meu relacionamento onde eu estou. Então, essas seriam algumas alternativas de resposta a essa primeira questão, Como que Deus tem sido, então, o motivo do meu cântico? Você vai ler a introdução e depois você vai para o primeiro tópico, que é reconhecendo a salvação pessoal. Está aí essa questão baseada nos primeiros versículos 1 a 3 do capítulo 12 de Isaías. E a questão está assim, O cântico começa com um testemunho pessoal. Eu te louvarei, ó Senhor. Aqui vemos alguém que experimentou a ira de Deus por causa do pecado, mas agora louva porque foi alcançado pela graça. Deus é apresentado como a força, o cântico e a vitória de quem nele confia. A menção às fontes da salvação simboliza o acesso contínuo e inesgotável à graça e ao poder de Deus. Aí a pergunta: como você tem experimentado as fontes da salvação na sua vida diária? Quais são os efeitos da salvação, de ter experimentado Jesus como Salvador na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida diária? Então nós entendemos que todo cristão deve ter o seu tempo a sós com Deus, A vida de oração, vida de leitura da palavra. E eu creio que nós podemos compartilhar as mais diversas experiências. Na oração eu encontro calma. Diante de um momento de ansiedade, eu levei minha causa ao Senhor e Ele trouxe paz ao meu coração. Ele tem me dado esperança, renovo, expectativa de dias melhores. A leitura da palavra no meu dia a dia tem me fortalecido, tem me vivificado, tem me orientado, tem trazido respostas. Quando parece que não havia perspectiva, Deus trouxe um texto bíblico que trouxe direcionamento. O fato de eu ter sido perdoado em Cristo me faz entender que no meu dia a dia, quando eu tenho um deslize, quando eu peco, eu posso descansar num Deus que é perdoador e Ele me levanta. Ele me faz caminhar em uma expectativa diferenciada, porque eu sei que Ele me perdoa genuinamente pelo sangue que foi vertido lá no Calvário. Então, são situações. Ou, por exemplo, a pessoa pode dizer, no meu relacionamento com os irmãos, eu sou edificado. A gente compartilha situações, ora um pelos outros, o convívio no meu dia a dia, lá na igreja, ou na minha vida dentro com os irmãos da célula, nos ministérios onde eu estou, tudo isso tem me fortalecido e tem me direcionado. Então, são possíveis respostas aí para essa questão do item 1. Segundo, exaltando o nome de Deus publicamente. E aí está assim a questão.
O profeta encoraja o povo a proclamar a grandeza do Senhor. Deem graças ao Senhor, louvem o seu nome, cantem aos povos o que ele fez. A adoração não é apenas pessoal, ela se torna pública e contagiante. Louvar a Deus pelas suas maravilhas é uma forma de testemunho que inspira outros a conhecerem o Senhor. E aí vem a questão. Como podemos compartilhar com outras pessoas as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas? Qual é a importância da célula nesse quesito? Então, como que a gente pode compartilhar? Nós podemos compartilhar o nosso testemunho pessoal. Todos nós, em algum momento, tivemos uma resposta de oração. Ou então, nós não temos desenvolvido uma vida de oração. Porque todo aquele que tem relacionamento com Deus e persevera nesse relacionamento, lembre-se que a perseverança é importante, vai ter testemunho para compartilhar. E há pessoas que às vezes não têm muito conhecimento bíblico, mas pode ter testemunho por conta do seu relacionamento. É verdade que devemos buscar também conhecimento bíblico, mas a nossa experiência com Deus faz o outro se identificar com a situação. Nós podemos pensar em utilizar, por exemplo, as redes sociais, compartilhando cânticos, testemunhos, aquilo que pode edificar e despertar as pessoas para o Evangelho de Jesus. Isso é uma estratégia de evangelismo. Em alguns lugares, a única Bíblia que a pessoa vai poder ler é a nossa vida. Então, no nosso cotidiano, a nossa postura coerente e libada pode fazer com que pessoas queiram o Cristo que nós seguimos, porque tem visto idoneidade, retidão nas nossas atitudes. Nós podemos testemunhar aquilo que Deus tem feito e que Ele é o nosso cântico através das artes, cânticos, teatro e outras estratégias que possam demonstrar que Jesus é o motivo de nós cantarmos, de nós nos alegrarmos. Nós podemos demonstrar que Ele é o nosso cântico quando nós nos preocupamos com o próximo. O quilo do amor é uma demonstração disso. Ou, por exemplo, agora mesmo na minha rede, tem uma pessoa de uma célula que quer ir no face a face de homens, mas não tem recursos. Nós podemos nos unir como célula e proporcionar que essa pessoa vá e, quem sabe, vai ser o dia que vai entregar a vida a Jesus. Então, são as possibilidades de respostas do item 2. Item 3. Celebrando a presença de Deus entre nós. O cântico conclui com uma celebração coletiva. Grande é o Senhor, o Santo de Israel, que vive em seu meio. A presença de Deus entre o seu povo é a maior razão para louvarmos. Essa presença é um sinal de que fomos reconciliados com Ele por meio da salvação em Cristo. E aí vem a questão. Compartilhe um testemunho em que a presença de Deus na sua vida transformou e transforma a forma como você lida com os desafios e tribulações. E aqui, mais uma vez, eu creio que nós poderemos ouvir os mais diversos testemunhos. Alguém pode falar, olha, eu vivi uma crise, mas na minha crise eu fui ao Senhor. Uma crise financeira, Ele abriu um caminho, um escape. Na minha enfermidade eu recebi a cura e o milagre. Eu pude experimentar a confiança no Senhor em meio às minhas lutas. Eu tive paz interior porque o Senhor me fez entender que nele a minha vida pregressa foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu vivo na dependência de Deus e Ele tem mudado e transformado. Eu procurei desenvolver gratidão ao invés de murmurar em meio das tribulações. A crise revela realmente se nós somos cristãos. Porque quem não tem fé em Deus entra em desespero. Mas aquele que crê na intervenção de Deus, crê que Ele é Emmanuel, que Ele é Deus conosco, depende dele e adora Ele em meio às lutas. E aí, concluindo, está assim a conclusão. O texto de Isaías 12 nos ensina que louvar a Deus é uma resposta natural e necessária à sua salvação. Ele é a fonte inesgotável de graça, força e alegria. Assim como na festa dos tabernáculos, em que a água era retirada da fonte como símbolo da provisão divina, somos chamados a beber das fontes de salvação continuamente. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37. Ele é a fonte de toda a bênção e somente nele encontramos vida abundante. E deixamos um desafio. Nesta semana, escolha um dia para compartilhar com alguém como Deus tem sido sua força e o seu cântico. Que a sua vida seja um testemunho vivo da graça do Senhor.
Que Deus abençoe grandemente a sua reunião de célula, que milagres aconteçam, que Ele declare a vitória dele e na sua família. Fique na paz do Senhor.